Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Na aula de hoje, antes de começarmos um novo conteúdo, tá? Isso aí, vão mandando aí. Antes de começarmos um novo conteúdo, eu preciso saber se até o momento, tá? Preciso saber se até o momento, até a página 150, ficou alguma dúvida. Porque vocês perceberam que ali na página 150 já eram atividades relacionadas a quê? Porcentagem. E porcentagem vocês estão, ó, craque, não estão? Como é que tá em porcentagem? Tudo ok? Tranquilo? Alguma dúvida? Nenhuma. Então, qual a dúvida, Jair? Qual a dúvida, Jair? Pode mandar pelo chat mesmo. Você falou que estava com dúvida, então menos, né? Vamos lá que é sério, não é igual, nós não estamos realmente Eu falei que tava com dúvida. aula olho a olho ali. É que você falou, vocês estão craque na porcentagem. Eu falei, eu estou. Ah, tá, entendi. É que daí depois em seguida eu falei que se alguém tinha alguma dúvida e deu a impressão que você estava respondendo aquilo. Mas tranquilo então. Agora nós vamos lá para a página 152, tá? Página 152. Na página 152, pessoal. 152, ô Vitão. Página 150. A página 150, eu acho que está no vídeo durante essa semana, tá? A página 150 vai ser um vídeo que vai ser liberado aí durante a semana para vocês. Ou já foi feito? Eu não estou lembrado agora. Ah, já foi feito. Ah, tá, já corrigi dia 8, beleza. Melhor ainda. Mas então vai lá, Vitão, fala aí, qual que é a dúvida da página 150? Já corrigi dia 8, obrigado. Isso aí, me ajudam bastante fazendo isso. Valeu. Jair, isso aí nós vamos discutir num outro momento, ok? A correção da letra A, Vitão. Será que eu fiz errado? Mas vamos lá então, se eu fiz errado, vamos corrigir isso aí. A letra A do número 1, é isso? Letra A do número 1. Eu fiz errado lá no vídeo? Sério? Nossa. Foi mal, então. Depois eu vou rever aquilo lá. Vamos lá. 45%. 45% de R$80. 45% é 40 sobre 100 vezes 80, certo? 40 sobre 100 vezes 80. Vai lá. 45, né? Desculpa. 45 vezes 80 vai dar... Peraí, o 33 foi a minha resposta lá? Ou você está dizendo que vai dar 33? Mas a minha resposta lá foi qual? A minha resposta lá no vídeo. Eu escrevi 33. A resposta... Ah, tá. Depois eu vou colocar lá na descrição do comentário do vídeo lá sobre isso aí. Mas então tá. Vamos lá, a resposta realmente é 36. Então 45 vezes 80. 45 vezes 80. Talvez eu até tenha falado 36 e escrevi. Ah, eu coloquei que 5 vezes 8 era 10. Ô, louco. Depois eu vou ver aquilo lá então. Vamos lá. 0,
8 vezes 5, 40, né? 8 vezes 5, 40. 4 vezes 8, 30. 32 com 4, 36. Então, isso aqui, 3600 sobre 100. Cortou aqui. Então, a resposta é realmente, ó, 36. Ok. Professor, Oi, Jair. você pegou, fez o 5 vezes 40. Só que daí, de vez você subiu 4, você subiu 10. Depois eu vou rever aquilo lá, então. Mas valeu. Resposta 36, então. Certinho, ok? Beleza? Vamos lá, então. Na página 152. Pessoal, quando acontecer esse tipo de erro, né? Todo mundo está sujeito ao erro, claro. Mas, por favor, me avisem o quanto antes, tá? Quando vocês assistirem um vídeo e perceber que tem alguma coisa, me avisem o quanto antes, tá? Mas beleza, então. Valeu, obrigado. Tá na página 152, então. Acréscimos e descontos. Só um instante aqui. Beleza, vamos lá. Acréscimos e descontos. Isso não deve ser novidade para nenhum de vocês, né? Sobre acréscimos e desconto, porque se você for comprar algum produto, tá? Se você for comprar algum produto e você pagar à vista esse produto, certo? Você vai ter acréscimos ou descontos, se você pagar à vista. Muito bem. Se você pagar um produto à vista, de fato, você vai ter desconto, né? Porque você já está pagando tudo de uma vez. Quando fala pagar à vista, você já está pagando tudo daquele produto ali, certo? Agora, se o seu produto vai ter acréscimo no valor, é porque você não vai pagar ele de uma vez. Você vai pagar ele por partes. Como a loja que você está comprando esse produto não vai receber ele de uma vez, ela vai dar um acréscimo no valor dele, porque justamente por isso, porque você vai pagar aos poucos, ok? Beleza, então. Vamos ali para os exemplos que ele traz. Edna estava assistindo ao telejornal quando em uma das notícias ela ouviu o termo acréscimo, em outro o termo desconto. Benefício para aposentados. Lei beneficia aposentados que precisam de ajuda em tempo integral. Aposentados por invalidez que precisam da assistência permanente de outra pessoa têm direito a um acréscimo de 25% no benefício. Então, teríamos que ver qual é esse valor desse benefício que ele já recebe e calcular 25% daquilo ali, tá? Segundo as informações, quanto passará a receber após o acréscimo um aposentado por invalidez que necessita da assistência permanente e que recebe 1.200 de benefício? Presta atenção, pessoal. Muita gente faz certo os cálculos, mas responde errado. Por quê? Presta atenção. Não está falando 25%? Não está falando de 25%? 25% de quanto ali, no exemplo? 25% de quanto? 25% de 1.200. Que 1.200 é o que ele recebe, certo? Então, como que nós vamos fazer isso? Daquele esqueminha lá. 25% de 1.200. O D vira vezes, ok? Vocês não estão falando nada no chat, mas imagino que estão acompanhando. Vamos lá, então. 25 vezes 1.200. Vamos fazer 25 vezes 12 e depois acrescentamos os zeros, tá? 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Mais 5 e 2. 0. Olha lá, ó. Então, ficou 300 com esses dois zeros aqui. Ficou, então,
30.000 sobre 100. Certo? Ok. Beleza. Aí, digamos que nós temos lá as respostas assim, ó. Na alternativa A. E na alternativa B. Tá? E aí, resolvendo aqui, ó, cortou um zero, cortou zero, cortou zero, deu quanto? 300. Certo? Tá. Não, tranquilo, Lucas. Beleza. Aí você tem duas alternativas para marcar. Let it I ou let it be? Tá? Qual que você vai marcar? Gostaram do meu inglês, né? Let it I ou let it be? Tá. Ok. Por que que eu falei que todo mundo erra? Por que que eu falei que todo mundo erra? Presta atenção aqui. Segundo as informações, quanto passará a receber após o acréscimo um aposentado por invalidez que necessita de assistência permanente que recebe 1.200 de benefício? Pessoal, ele recebe 1.200 de benefício e vai ter um acréscimo de 25%. Mais 25% de 1.200. Que deu quanto? 300. Aí você vai somar o 1.200 mais o 300, que vai dar 1.500. A let it be. Isso mesmo, tá? Pessoal, então, vocês têm que tomar cuidado com isso, ok? Por quê? Você realiza os cálculos corretos, perfeito, mas você não presta atenção na pergunta. Isso, tem que prestar atenção na pergunta, porque você pode ter certeza, não só eu, qualquer outro professor de matemática que preparar uma prova ou algo do tipo, tá? Que vocês forem fazer uma prova, provas externas, enfim, ele vai colocar, pensando numa situação dessa, ele vai colocar as duas. E na primeira alternativa, ele já coloca direto o resultado que você encontrou aqui, que você vai falar assim, acertei, ó, 300 aqui, ó, letra A, 300, acertei. Mas na verdade não, você não prestou atenção o que estava perguntando, tá? Ok? Aí digamos que tem lá também uma outra alternativa, 900, né? Você tem que ver o que está perguntando. E o aposentado vai diminuir aí uma quantia de 25%, entendeu? Tá? Então, tomem cuidado, vocês têm que prestar muita atenção na pergunta, ok? Beleza? Então, é difícil essa parte de acréscimo? É difícil? Fala para mim que é difícil. Não, né? Super tranquilo, pessoal. Super tranquilo mesmo. Basta você calcular, isso aí nós estamos craque já, né? E aí depois você interpretar o que aquela pergunta está querendo, tá? É um acréscimo, então vou ter que somar aquele valor que eu encontrei ali, tá? Foi o que aconteceu, deixa eu ver, na correção de qual exercício? Não foi aqui não. Foi em outra turma, tá, não, é aqui sim. Beleza. Ok. Essa é uma das maneiras de nós calcularmos o acréscimo. É a mais comum. Você calcula a porcentagem daquele valor que você quer e depois você soma o valor. Só que nós temos uma outra maneira. Aqui, ó. Segunda maneira, tá? Ó, segunda maneira. Considerando o valor do benefício antes do acréscimo, tá? Considerando o valor do benefício, que é o de 1.200, antes do acréscimo como 100%, ou seja, esse aqui é o 100% que ele tem, certo? Após o acréscimo, o valor corresponderá a 100% mais esse 25%. Então, a outra maneira, tá?
Vamos separar aqui. Essa daqui é a maneira 1, tá? Agora a maneira 2. Como que é? Mais uma vez, o 1.200, ele é o 100%. Se eu colocar mais, ó, presta atenção. Se eu colocar mais 25%, eu vou ficar com quanto? 125% de 1.200. Eita, professor, não, olha aqui, tranquilo, ó. 125, mesma ideia, 125 sobre 100 vezes 1.200. 125 sobre 100 vezes 1.200. Mesma ideia, tá? A diferença é que agora eu já vou trazer o meu 100%, que é o 1.200, e vou somar com os 25 que eu quero, tá? Então, eu vou ficar com 125% de 1.200. Isso daqui vai dar, então, essa multiplicação, 125 vezes 1.200, podem fazer aí, que vai dar 15000 sobre 100. Ó, 10, 10, 10, 10. Qual foi a resposta final? 1.500. Ou seja, isso, muito bem, Vitão. Ou seja, acho que só faltou um 0 ali, ô Vitão, na sua resposta lá. Vou fazer outro exemplo, Isadora, só um pouquinho, tá? Então, nesse estilo aqui, ele já sai com a resposta final daí. Já é o acréscimo, tá? Já sai com o acréscimo, ok? Vamos pegar, vou fazer um outro exemplo ali, tá? Professor, Oi. sabe por que a maioria dos piratas usam tapa-olho? Sabe por que a maioria dos piratas usam tapa-olho? Por quê, Jair? Porque eles pagaram um barco à vista. Entendeu? Ó, vamos fazer um outro exemplo aqui. Só você, manager. Só você, velho. Só você. Só você. Tá? Vamos lá. Vamos fazer um outro exemplo aqui. Na situação 1, Isadora, vamos pensar aqui, por exemplo, eu quero... vamos pegar uma coisa que é lógica, né? 10% de R$100. Para ficar fácil os cálculos, né? Ó, 10% de 100. Ok? 10% de 100. A gente sabe que é os R$10, mas calculando, então, nós vamos ficar com 10 sobre 100 vezes 100. Isso daqui, ó, multiplicação de 10 vezes 100 vai dar 1.000 dividido por 100. Cortou um zero, cortou. Deu quanto a resposta? 10. Certo? Tranquilo, Isadora, nesse primeiro exemplo? Ok. O segundo exemplo, ele é um exemplo que ele já dá... Daí nós teríamos que fazer o que aqui no caso, né? Teríamos que pegar o 100 mais o 10, que é igual a 110. Essa é a nossa resposta. Ok. Naquela segunda maneira de resolver, tá? O que acontece lá? 10% de R$100, eu sei que R$100 é o meu 100%, é tudo que eu tenho. O valor que eu tiver aqui é o 100%, é tudo que eu tenho em dinheiro, né? Ok. Se eu quero 10% daquele valor, e eu estou considerando isso daqui como 100%, que é o que eu tenho, eu posso fazer, então, somar esse 100% mais a porcentagem que o exercício está pedindo, por exemplo. Então, por isso que aqui ficaria na situação 2, ficaria 110% de 100. Ah, professor, é estranho falar, porque eu estou acostumado a ver de 0 a 100% só. Não, tem situações que a porcentagem ela passa do 100.
que é uma dessas. Pessoal, sem outros tipos de conversa aí agora, por favor, tá? Eu preciso do chat. Eu sei que é estranho, mas eu preciso do chat para a aula. Se vocês falarem de outra coisa aí, eu não consigo acompanhar, tá? Vamos lá. É estranho ver algo mais de 100%, mas é possível sim, tá? É possível sim, ok? E aí, nessa situação, eu somar os 10% que está sendo pedido, mais os 100% que é o que eu tenho. Então, eu tenho 110% de 100. 110% é 110 sobre 100 vezes 100. Igual, ó, 100 aqui e 100 aqui, eu posso cortar. Sobrou quem? Sobrou 110, que é a minha resposta final. Dessa maneira aqui, ele já dá a resposta final adicionada, tá? Que é isso daqui, ó. Já acontece isso nesse cálculo, tá? Então, eu não vou falar, ó, eu não vou falar para você assim, eu quero que você faça desse jeito, eu quero que você faça desse jeito. Você vai fazer do jeito que você achou mais fácil para você, do jeito que você conseguiu entender. Ok? Tranquilo? Beleza, então? Ficou claro, Isadora? Isso, sem problema. Maneira 1. Maneira 1 é que nós já estamos mais acostumados com a maneira 1. Realmente, nós já estamos mais acostumados com a maneira 1. Beleza, então. Então, vamos lá. Continuando. Agora nós vamos falar do desconto, tá? Vamos lá. Agora a segunda notícia. Desconto no IPVA em Goiás. Motorista com bom comportamento terá desconto no IPVA. O desconto será de 50% a partir de 1º de janeiro. Mas o dono do veículo não pode se envolver em acidentes nem levar multas. Lembrando que IPVA é o imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Ok. A partir das informações, quanto um motorista com bom comportamento irá pagar de IPVA se antes do desconto o valor do IPVA era de R$ 840? Podemos calcular de duas maneiras o valor do IPVA com desconto. Aí, pessoal, o seguinte, eu falei em um outro vídeo para vocês que eu queria que vocês tivessem em mente sempre algumas porcentagens, por exemplo, o 25%, o 50% e o 75%. Se nós falarmos em 50%, nós estamos falando em quê mesmo? Metade. Show de bola. Se nós falarmos em 50%, estamos falando em metade. Então, se na situação 1 ali, tá? 50%, ó, na situação 1 é 50% de 840. Tudo bem. Isso, 25 é metade da metade. 50% de 840, pessoal, nós sabemos que é a metade de 840. Então, como eu falei para vocês, sempre lembrar que 50% é metade daquele valor, então nós já vamos pensar a metade aqui. Não vou nem fazer as continhas, mas se quiser fazer as continhas, é 50 sobre 100 de 840. Que nesse caso aqui, nós sabendo que já é a metade, já vamos colocar que isso daqui vai ser 420, ok? Então, na situação 1, prestem atenção, na situação 1, nós temos lá, calculamos a quantia correspondente a 50% do IPVA. Está calculado aqui, 420. Então, quanto essa pessoa vai pagar? É 840 menos 420. É igual a quanto? 420, certo? A situação 1 de agora, do desconto, é a mesma ideia da situação 1 do acréscimo. Nós calculamos o valor e depois vamos somar ou subtrair do valor inicial, tá? Somar quando for o quê? Acréscimo. Subtrair quando for o quê? Desconto. Tudo bem? Na situação 2, ó, considerando o valor do IPVA
antes do desconto como 100%, após o desconto o valor corresponderá a 100% menos 50%. No outro, quando nós falamos em acréscimo, nós estamos sempre somando. Desconto, nós estamos sempre subtraindo. Aquela hora nós não pegamos o 125, ou melhor, o 25 mais o 125, não foi? Agora nós vamos pegar o 100% menos o 50%, que é igual a quem? 50%. E aí já vai sair o cálculo também, que eu quero 50% de 840. É 50 sobre 100 de 840, que nós temos como resposta 420. Ok? Isso, aquela hora foi 25 mais o 100, Jair. Isso. Aí agora, se fosse naqueles valores lá, ó, eu teria que fazer o 100% menos 25%, que seria 75%. Naqueles valores lá, eu pensando como desconto agora, tá? Como desconto. Tudo bem, eu vi ali. Então, nós teríamos 75% de 1.200 naqueles valores. Teríamos, então, 75 sobre 100 vezes o 1.200, tá? Ficaria dessa forma. Ok? Tranquilo? Pensando que a conta que ele tem para pagar é de 1.200, ele vai ter um desconto de 25%. Né? Beleza, então, ficou claro? Isadora, Clara, Camila tá por aí, o Ixo, Murilo, o pessoal todo aí, Roberta. Tranquilo, então? Professor, Fala, Jair. tinha o 1, o 2.5, o 3, o 4.5 e o 5, né? Eles estavam numa escada infinita. Jair. Não, agora não. Agora não, velho. Ok. Não, agora não dá, não. A gente precisa ir para as atividades agora. No finalzinho aí da aula, aí pode ser. Agora não tem como, não. Vamos lá, pessoal, na página 154. Todo mundo fazendo? Sim, João, dá para fazer, dá sempre para fazer a primeira maneira que nós aprendemos. Calcula o valor da porcentagem, isso, 154. Calcula o valor da porcentagem, depois você soma ou subtrai, tá? Se falar em acréscimos, você soma. Se falar em descontos, você subtrai. Ok? Vou até escrever aqui. Já está feita a página, Júlia? Beleza. Já fez, tudo bem? Tá, não tem problema não. Mas, ó, seguinte então, pessoal. Explicada essa parte de acréscimos e desconto, eu acredito, tá? Eu imagino que vocês não terão problema nenhum em resolver essas duas páginas aí. Talvez no exercício ali na página 155, tá? Mas essas duas páginas, elas estão para nós resolvermos na nossa próxima aula. Não na aula ao vivo, no encaminhamento da próxima aula, tá? Tudo bem, Júlia. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou encerrar este link agora. Vou abrir um novo. E aí nós vamos falar ali do capítulo... Nós vamos falar do capítulo 3. Nós já vamos iniciar o capítulo 3, ok? Pode contar a piada? Vai, Jair. Fala a piada, rapidinho. Tá, tinha o 1, o 3... Peraí, Jair. É de número decimal?
É. Então, vai dar certinho, porque o nosso próximo conteúdo é de número decimal. Deixa para o nosso próximo link agora, eu vou mandar na Iônica, tá? Ok. Vou mandar lá na Iônica. Aguardem lá. Bom, pessoal, lá na página 158, tá? Vamos falar sobre os números decimais, ok? Página 158, números na forma decimal. Todo mundo acompanhando lá. Você já reparou nos preços dos produtos em um supermercado? Com certeza, né? Você não vai chegar lá e sair comprando tudo sem olhar o valor, né? Você tem que olhar o valor para saber se a quantia em dinheiro que você tem é suficiente para pagar. Então, reflita. Se todos os preços representam partes de R$1, ou seja, parte de uma mesma unidade, por que não são representados na forma de fração? Assim como acontece com os números decimais, também podemos comparar, adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir números na forma fracionária. Tá, você não vai chegar lá no supermercado, você vai comprar uma bolacha lá, o valor dele não vai estar em fração, né? Porque nosso dinheiro, nosso sistema monetário, ele não está em fração, né? Então, você não vai encontrar lá na prateleira o valor assim, 1/2. Você não vai encontrar esse valor. Vai estar lá 50 centavos, né? 0,50. 50 centavos é o 0,50, certo? Então, lembrando, números decimais são os números com vírgula, ok? Números decimais são números com vírgula. Olha lá, na situação dos preços em um supermercado, a representação por decimais é mais prática do que a representação por frações? Com certeza. De acordo com a fotografia, escreva na forma decimal o preço do chuchu e o preço do tomate. Então vai lá, o chuchu tá 6/4 quilo. Mas na verdade, quanto que tá o quilo? Pra gente, em números decimais ali, não em fracionários. 6,40 o quilo? Por que 6,40, Vitão? O que você pensou para chegar a 6,40? Não. Aqui, Vitão, o que nós temos que pensar aqui é o seguinte, ó. O que nós temos que pensar aqui é o seguinte. Esse é um número fracionário, não é? Mas o número fracionário, ele é uma divisão. É uma divisão de quem? De 6 dividido por 4. Esse traço aqui indica divisão. O numerador é o dividendo, o denominador é o divisor, tá? Então, 6 dividido por 4 vai dar 1. 4 vezes 1, 4. Sobrou 2. Coloca a vírgula, coloca um 0. 5. Então, isso aqui é quanto? 1,5. Que, se nós pensarmos no sistema monetário, 1,5, tá? 1,5 é R$1,50, ok? E no tomate, quanto está o quilo do tomate nesse caso? 11 dividido por 2. Quanto que vai dar isso daí? 11 dividido por 2. 10 dividido por 2 vai dar 5. Se você dividir o 1, isso aí, Jordano, vai dar 0,5. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos que o tomate é 5,50 o quilo, ok? Então, lembre-se, pessoal, um número na forma fracionária, ele é também uma divisão, ou seja, o resultado dele, muitas vezes, vai dar um número decimal, um número com vírgula. Muitas vezes, não. Se você tiver, por exemplo, o 10/2, vai dar 5, vai dar um número natural daí, ok?
Vamos lá, vamos continuar então. Então, o que vocês precisam lembrar agora é que número decimal é o número com vírgula e que um número fracionário, o numerador é dividido pelo denominador. Página 160. Relembrando números na forma decimal. 1/10, 1/100, 1/1000 corresponde às frações decimais. 1/10, 1/100 e 1/1000, respectivamente. A partir dessa correspondência, considerando o cubo, considerando o cubo uma unidade, temos as seguintes igualdades. Pessoal, seguinte, vamos relembrar lá. Se nós temos 1/10, 1/100, 1/1000. Quanto que vai dar cada um desses aqui? O primeiro vai dar quanto? 1/10. Então, o primeiro vai dar quanto? 0,1. Muito bem. Lembra daquele detalhe lá que eu tenho um zero aqui, a vírgula vai andar uma casa para lá do número. Então, eu tenho o número 1. Se ela vai andar uma casa para lá, ela vai vir aqui. Então, eu tenho que colocar o 0, porque eu tenho um 0 aqui. Certo? Se aqui eu tenho 2 zeros, vai ficar 0, 0, 1. Mas onde que vai essa vírgula? A vírgula vai andar duas casas agora. 1, 2. São 2 zeros. Tá? E para o último, 0,001. Por quê? 3 zeros, e ela, ó, andou 3 casas. Ok? Tranquilo, então, né? Para relembrar isso daí. E se aqui, ao invés de ser 1, ser qualquer outro valor, vai seguir a ideia. Só tem que tomar cuidado quando for o número propriamente com vírgula já, tá? Então, vamos lá. Lá embaixo, podemos representar os números decimais em um quadro de ordens. Ó, prestem atenção aqui. Em um quadro de ordens. Nós temos lá parte inteira, que é o que nós conhecemos, né? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, e assim por diante. Mas nós temos também essa tabela para o lado direito, que é a parte decimal. Nós temos o décimo, o centésimo e o milésimo, tá? Depois a gente fala dessa piada aí, depois vocês mandam lá no grupo, depois vocês veem isso daí. Presta atenção aqui agora, tá? Que números estão representados no quadro de ordem? Qual que é o primeiro número ali que está representado no quadro de ordem? Vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Qual que é o primeiro número representado no quadro de ordem? 358,2. Muito bem. O segundo número? 15,98. Isso aí. E o terceiro número? 2,563. Ótimo. Isso aí. Beleza. Agora, conversão de número na forma decimal em fração. Então, presta atenção. Nós estamos convertendo um número de fração para a forma decimal. De fração para a forma decimal. De fração para a forma decimal. Agora, nós vamos converter ao contrário. Um número decimal para fração. Tá? Para realizar a conversão em uma fração do número na forma decimal, leva-se em consideração a sua leitura. Número na forma decimal, 4 décimos, que é o 0,4, tá? Se aqui 1/10 é 0,1, tá? Se eu tiver, por exemplo, o 0,1, eu posso dizer que é 1/10. E se eu tiver 0, qualquer outro número aqui, tá?
por exemplo, o 0,7, eu sei que isso daqui vai ser 7 sobre 10. Tá? Nessa situação aqui, se eu tivesse, por exemplo, 0,04, seria quem? 4 sobre 100. Agora nós estamos fazendo só o processo contrário. Aqui nós saímos de fração para o decimal, agora nós vamos sair do decimal para a fração, ok? Aí depois nós temos 1 inteiro e 31 centésimos, que é o 1,31, tá? Olha só, nós temos 1,31. Quantas casas depois da vírgula? 2, não é? 2 casas após a vírgula. 2 casas após a vírgula, eu sei que o número é dividido por quanto? Por 100. Então, eu tenho 131 dividido por 100, tá? Não tem segredo aqui, pessoal. É você lembrar disso. 2 casas é 100, uma casa é 10, 3 casas, 1000, tá? Ok? Uma maneira de facilitar a conversão de um número na forma decimal para fração é decompor o número e converter as partes. Veja o exemplo a seguir. Ele está falando que é uma maneira de facilitar, tá? Assim, o fácil é relativo, sempre falei para vocês. Para um é mais fácil isso, para o outro é mais fácil do outro jeito. Mas dá uma olhada no que ele faz com o 6,31. Vamos lá, ó. 6,31. Quantas casas que é? 2 casas, né? Se é 2 casas, nós sabemos que é 631 sobre 100. Ele pegou esse número 6,31 e fez a decomposição. O que é a decomposição? É 6,00 mais 0,30, que é esse 3 aqui, mais 0,01, certo? Aí ele colocou fração para cada um desses, ok? Certo? Ele colocou fração para cada um desses. No caso, a fração do 6, tá? Ah, professor, é 6 sobre 100, porque 2 casas. Pessoal, quando a vírgula está para cá, não. Tá? Quando a vírgula está para cá, não. Então, o 6 é 6 sobre 1, mais, aqui ficou uma casa para cá, a vírgula, então nós temos 3 sobre 10, mais 2 casas, né, 2 zeros, 1 sobre 100. Ficou dessa maneira. Ele utilizou todos como 100 embaixo, né? Ok. E o 6 sobre 1, se você colocar 600 sobre 100. Tá, não vejo como uma forma de facilitar tanto. Sabe por quê? Porque além de você, tá? Além de você ter que fazer tudo isso daqui, tá? Você tem ainda que decompor o número, né? Então, talvez não facilite tanto. Você vai fazer muito mais coisa, certo? Vamos lá, continuando então. Conversão de fração em um número na forma decimal. A de fração em um número na forma decimal. Para realizar a conversão de uma fração para um número na forma decimal, primeiro obtemos uma fração decimal equivalente a essa fração. Veja o exemplo. Tá. No exemplo, nós temos 2 sobre 25. Se você tiver uma calculadora, você vai fazer 2 dividido por 25, você vai ter o número decimal. Certo? Tranquilo, né? Tá, mas e se você não tiver uma calculadora? Se você não tiver uma calculadora, você vai ter que fazer o quê? Faz o seu denominador virar 100, ou virar 1000, ou virar 10. Nós já vimos isso ano passado. Faz o seu denominador
virar 10, 100 ou 1000, o que for mais fácil, porque aí você lembra, ó, um zero, vírgula uma casa, vírgula duas casas, se for o 100, e assim por diante. E como que eu faço esse 25? É mais fácil eu fazer ele virar 10 ou virar 100? É mais fácil ele virar 100, né? E nesse caso, para ele virar 100, eu vou multiplicar por 4. Lembrando, o que eu faço embaixo, eu vou fazer em cima, tá? O que eu faço embaixo, eu faço em cima. Então, 2 vezes 4, 8. 25 vezes 4, 100. Agora ficou fácil, ó. 2 zeros, então eu tenho 0,08. É muito mais simples, não é? Vitão, as páginas aí que você está falando, isso aí vai ser um encaminhamento para a próxima aula nossa, né? Cada aula nossa eu não falo o que tem que ser feito. Aí na próxima aula vocês vão receber lá a mensagenzinha que é para realizar essas páginas, tá? Então vamos aproveitar essa live de hoje para fazer para a explicação disso daqui, ok? Então vamos lá. Então, para converter a fração em número decimal é muito mais simples, né? Faz o seu denominador ser 10, 100 ou 1000, que vai te ajudar, tá? Comparação de um número na forma decimal. Pessoal, comparação de um número é para ver qual é maior, qual é menor, você realmente comparar, tá? Então, vamos lá. Para comparar dois ou mais números na forma decimal, primeiro comparamos as partes inteiras. E, caso elas sejam iguais, compararemos as partes decimais. Por exemplo, vamos comparar os números 2,489 com 9,365 e os 5,569. Eu não preciso nem comparar, né? Qual que é o maior desses aí? Por favor, né? Qual que é o maior desses números aí? Pessoal, qual é o maior desses números? É o que tem o 9, e os decimais depois. É só você olhar a parte inteira. A parte inteira é o que vem antes da vírgula, tá? O que vocês não podem, e eu imagino que vocês não façam de jeito nenhum, é, por exemplo, se você tiver o número 1,942 e o número 2, tá? Você falar para mim que esse número aqui é maior, porque ele tem 4 algarismos. Esse número aqui é maior do que esse? Não, de jeito nenhum. Ele tem mais casas decimais, mas nós temos que olhar a parte inteira para comparar. E esse aqui é 2 e esse é 1, ok? Nunca, isso mesmo, nunca, muito bem. Então temos que tomar cuidado com isso aí. Aí lá embaixo ele coloca em ordem crescente aqueles outros dois números lá, os decimais, ok? Vamos lá então, página 162, podem começar a resolver as atividades, tá? E eu estou por aqui para qualquer dúvida, até finalizar a nossa aula de hoje. Então, página 162, comecem a resolver as atividades aí. Estou por aqui, viu? Só vou pegar uma água. Qualquer coisa, só falar. Estou por aqui, estou de olho no chat, tá? Vão fazendo aí.
A letra 2? Vamos ver aqui. Não entendi sua pergunta, Vitão. Fala de novo aí. Qual que é que você não entendeu? Ah, a 2. Tá, ok. A 2 é aquilo que nós estávamos fazendo, ó, que eu dei os exemplos aqui. É transformar de decimal para uma fração, tá? Nesse caso aqui, ó, se eu colocar decimal para você 0,1, você sabe que é 1 sobre 10. Por quê? Uma casa depois da vírgula vai ser 1 zero, certo? Então, naquele lá, ó, 0,6 é igual a quê? A 6 sobre 10, ok? A letra B. A letra B, ó, essa aqui é a letra A. A letra B, 3,26. 3,26. Eu tenho duas casas, não tenho? Então, eu sei que vai ser o 100 embaixo. Então, isso aqui é 326 dividido por 100. E aí, a última ficou fácil também. Isso, show de bola aí, ó. 3,6 vai ser 36 sobre 10. Podem fazer a página 163 também, tá? Página 162, 163. Podem fazer. A 3, Jair? Tá com dúvida na 3? Então tá. Escreva a fração e o número na forma decimal que representa a parte pintada de cada figura. Ok. Então vamos lá. Então, página 162, pode fazer a 163 também. A primeira lá, número 3, Jair. Número 3, nós temos ali um... O meu era para ser uma bola também, mas não ficou bonitinho. Já não vai dar certo essa divisão, pera lá. Ela está dividida em 5 partes. 1, 2, 3. Aí, dividida em 5 partes e essa daqui está pintada. Ok. Qual que é a fração que representa ali? Tá? Qual que é a fração que representa? A fração que representa isso é 1 sobre 5, certo? Que representa a parte pintada. Agora eu quero esse número em decimal, esse número em vírgula. Como que eu vou fazer para esse número ficar em vírgula? Ah, eu tenho que dividir 1 sobre 5? Foi o que eu falei agora há pouco. Se você tiver uma calculadora, beleza, mas nós não vamos usar a calculadora, então nós vamos fazer esse denominador virar 10 ou 100 ou 1000 para facilitar. E se eu fizer ele virar 2, ou se eu fizer ele virar 10, que é muito mais simples, eu vou multiplicar por 2. O que eu faço embaixo, eu faço em cima. Então, vai ficar 2 vezes 1, 2. 2 vezes 5, 10. Agora sim, 2 sobre 10, eu sei que é o quê? 0,2. Entendeu? E assim vai funcionar para as outras ali. Certo, Jair? Beleza, vai lá então.
A 4 da página 163. Não dá para você fazer igual ela fez. Mas pensa comigo aqui, Vitão, ó, vamos fazer de uma maneira mais fácil. A número 4, vamos pegar ali a letra A, 8,57, tá? Pensa comigo aqui, ó. O 8 eu sei que é 8,00, tá? Porque, ó, vírgula 00, certo? Esse 5 é 0,50. E esse 7 é 0,07. Dá uma olhada se eu somar isso daqui, ó. Vai dar 7, 5,8. Entendeu? Então, você não precisa fazer exatamente como ela fez ali. Faça apenas decompõe apenas o número desse jeito aqui, tá? Porque lá ela puxa um monte de flecha, um monte de coisa, né? Mas não tem a necessidade, não. Ok? A C da 3. Tá, eu vi ali que falta 7 minutos. A C da 3, então. Jair, essa fração aí, letra A da 5. Ô, Lucas, a letra A da 5, mesma ideia disso daqui, ó. Se não for 10 ou 100 ou 1000 embaixo, multiplica até dar 10, 100 ou 1000 para ficar mais fácil para levar para decimal o número, tá? Jair, a letra C, no caso da número 3 que você está falando, tá? Aquela fração lá é uma fração onde a 1... Jair, a 1, a 3, qual que é, cara? Tá, eu não expliquei a 3 aqui, o que tem que ser feito? Você tem que fazer a fração daquilo ali. Tá, a C. É que depois você mandou um, aí fica difícil, cara. No chat não é igual na sala de aula. Então vamos lá, ó. A 3, a letra C. Não, tudo bem, tranquilo, tranquilo. Mas tenta ser um pouco mais rápido, porque senão eu fico aqui sem entender o que está acontecendo. A letra C da 3. Aquela fração da C da 3 é aquela fração onde o nosso numerador ele é maior que o denominador. Qual que é o nome dessa fração mesmo? Qual é o nome dessa fração, pessoal? Onde o numerador é maior que o denominador? Volta lá, pesquisa lá. Fração irredutível é aquela que não dá para dividir mais. Fração imprópria, muito bem. Fração imprópria, por quê? O numerador é maior que o denominador, nesse caso. E como que vai ficar aquela fração ali, sendo que nós temos vamos colocar ali 3 retângulos e cada um deles está dividido em 4 partes. Tenho 2 inteiros pintados e um pedacinho do outro só. Você pode contar o todo que está pintado, Jair, nesse caso. Quantos retangulinhos nós temos pintado ali? 9, certo? 9, cuidado, nós temos 9 pintados. Onde tem 17, Jair?
Então, nós temos 9 pintado, e isso, 9 sobre 4, tá? 9 sobre 4. Vitão, qual que é a sua dúvida? João Pedro, eu vi que você está com dúvida na 4, mas a 4 eu fiz um exemplo aqui também, ó. O 8 é vírgula 00, para mim não alterar o valor dele. O 5, ó, ele está nessa casa aqui, então 0 para cá e 0 para cá da quantidade do número, tá? Lucas, todo o exercício 5, seja a letra A, a letra B, a letra C, a letra D, a E ou a F, o denominador tem que ser 10, 100 ou 1000, para ficar mais fácil. Se você se deparou com o denominador 25, faz esse 25 ou virar 10, ou virar 100, ou virar 1000. Vê por quanto que você tem que multiplicar. Aí você tem que multiplicar embaixo, o que você fizer embaixo, você faz em cima. Professor, Oi. como assim é 9 sobre 4? Não seria 9 sobre 15? Não, onde tem 15, Jair? O todo não é 15, deve ser, dá 3. O todo. É 15? Sim. É? Ah, não. É uma fração imprópria essa, Jair. Nós queremos a parte pintada, certo? Tá. Nós temos É 9 9 sobre 14. Isso? Hã? 9 sobre 14? Não. 9 sobre 4. Porque é uma fração imprópria. Então, a B não é 5 sobre 8. Sim. A B é 5 sobre 8. É exatamente isso aí que o Fábio acabou de falar. Presta atenção nas figuras, Jair. A primeira figura é uma coisa só. A segunda é uma coisa só. Depois nós temos 3 figuras. Por isso que é 9 sobre 4. Ah, tá, beleza. Entendeu? A diferença é essa. Se for uma figura só, que no caso é a letra B, é 5 sobre 8. Já na letra C, nós temos 3 figuras. É porque eu tava tentando somar o tudo, não só uma figura. Eu peguei. Entendeu? Você tentou resolver a 4, João Pedro? Letra B. Vou fazer a letra B rapidinho. 623,9. 623,9. Vai ficar o 6. Ó, vai ser 600,0. O 2, no caso esse 2 aqui, o 3,9, eu preciso decompor esse número para fazer uma soma e voltar nesse, tá? Falta 1 minuto, na verdade já vai acabar. Tentem aí, ó, mais uma vez. Eu preciso procurar uma soma que eu vou voltar neste número, tá? Procurar uma soma aqui que eu volto neste número. Já vai finalizar, então eu faço a correção depois no vídeo, beleza? Valeu, abraço. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau pra vocês. Não, boa semana. Valeu. Tchau. Tchau.